Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Hamilton com mais uma aula de matemática, com conteúdos para o primeiro ano do ensino médio. E a aula 5 de hoje se refere a funções. Vamos falar dos conceitos iniciais de funções, o que ela significa, o que vem a ser uma função proporcionalmente direta, uma função proporcionalmente indireta e assim por diante, ok? Então aí vamos dar início à nossa quinta aula. Aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais e etc. por meio de funções. Então vocês podem observar aqui que a função é um conteúdo que ela não se refere simplesmente da matemática, ela é utilizada em muitas outras ciências, conforme escrito aí, ok? Então ela é bastante importante no mundo em que vivemos. Anotação de função. Bem, para verificarmos a notação de função, eu vou colocar aqui um exemplo prático, com uma situação problema. A situação diz assim: uma família resolve realizar uma viagem de férias ao litoral paulista. Para isso, separa os valores referentes ao combustível e ao pedágio, o que representa R$ 300, a hospedagem com diária completa, café da manhã, almoço e jantar, sai por R$ 180 para a família inteira. Quanto custará essas férias? Então, o que eu quero nesse momento é que vocês parem um pouquinho, pensem e me respondam aí, né? Não me respondam pessoalmente, mas pensem aí na situação e na pergunta: quanto custará essas férias? Pensem aí, resolvam, façam a conta que for necessário e em seguida a gente continua aqui a apresentação. Só deem uma pausa. Toda vez que acontecer isso, pausem, né? Deem um tempo aí para resolver e depois continua, ok? Como vocês pensaram? Bem, eu espero que tenham pensado da seguinte situação: temos um gasto fixo correspondente ao combustível e ao pedágio, né? Eles vão gastar isso fixamente, R$ 300, para colocar o combustível e pagar o pedágio, que é independente da quantidade de dias que a família ficará hospedada. Então, esse gasto não depende da quantidade de dias que eles ficarão aqui no litoral. E temos um valor variável, os R$ 180. Que valor é esse? É aquele que corresponde ao número de diárias. Então, dependendo da quantidade de dias que eles forem passar em sua hospedagem, é quanto que vai ficar o custo inteirinho da viagem, da situação. Assim, o gasto da família será composto dessas duas parcelas. Então vai ser composto o custo das férias pelo valor do combustível mais o valor do pedágio, que é um custo fixo, e mais o valor da quantidade de dias que eles ficarão ali hospedados. Então nós temos aqui que o valor que eles vão pagar pela viagem vai ser formado pelos R$ 300 mais 180 multiplicado pela quantidade de dias. O que é o R$ 300? É o valor do combustível e do pedágio, é o valor fixo. E o que é os R$ 180? É cada diária. Então, dependendo da quantidade de diárias, que a gente vai chamar de X, porque a gente não sabe quantos dias que eles vão ficar, então essa quantidade de dias vai ser multiplicado pelo valor da diária, que é R$ 180. Concordam? Aqui a gente chama de lei matemática que descreve o custo dessas férias. Então isso aqui é uma lei. É uma lei que vai servir para essa situação. Então a gente chama de função de x.
função de x. O que é o x aqui? A quantidade de dias que eles vão ficar ali hospedados, certo? Onde f de x, nesse caso, é o custo de férias, em função de x dias hospedados. Então, dependendo da quantidade de dias que eles ficarem hospedados, o custo dessas férias vai ser determinado aí a partir de um cálculo simples, ok? Continuando. Vamos então calcular o valor total da viagem para 5 dias ou 8 dias. Então vamos supor que a família resolva ficar, querem fazer primeiramente uma previsão de quanto eles gastarão ficando 5 dias ou ficando 8 dias. Então, para isso, vamos completar uma pequena tabela. Olá. Aqui nós temos a quantidade de dias que eles pretendem ficar hospedados. Ou 5 dias ou 8 dias. Aqui nós temos a função de x, que é a função, ou seja, o valor do custo da viagem, dependendo da quantidade de dias x que eles ficarem hospedados. Então nós vimos que esse cálculo vai ser, nós vamos utilizar 300 mais 180 multiplicado por x. Então aqui, se eles ficarem 5 dias, nós vamos substituir o x por 5. Então nós teremos f de x vai ser 300 mais 180 multiplicado por x. Agora, se eles ficarem hospedados 8 dias, o x já variou. O x que mudou, que é a única variável que vai se alterar, porque é a quantidade de dias. Então, nós vamos ter 300 mais 180 multiplicado por 8. 5 dias, 8 dias. Aqui nós temos o custo, f de x. Lembrando que o cálculo disso aqui, como nós temos uma adição e uma multiplicação, nós devemos resolver primeiramente a multiplicação. 5 vezes 180 mais 300, nós temos um custo de 1.200. 8 vezes 180 mais 300, temos um custo de 1.740. Assim, nós temos que com uma hospedagem de 5 dias, que o x igual a 5, nós temos um custo total, que aqui a gente está chamando de f de x, de R$ 1.200. Então, o f de 5, o f, a função de 5 dias, ficou 1.200. E a função de 8 dias, se eles ficarem hospedados 8 dias, o total do custo vai ser de R$ 1.740, ok? Dizemos assim que o custo da viagem está dependendo da quantidade de dias de hospedagem. Se eles não decidirem quantos dias que eles vão ficar hospedados, a gente não tem certeza de quanto vai ficar a hospedagem, certo? Matematicamente, a gente diz que o valor da viagem está em função. Esse estar em função é estar dependendo. Está em função ou está dependendo da quantidade de dias que eles ficarem hospedados. O valor de f de x, ele também pode ser chamado de y. Então, no lugar do f de x, eu também posso utilizar y, que está em função de x. Assim como o f de x está dependendo do x, o y também está dependendo do x, se eu quiser resolver utilizar o y, que é bastante utilizado, tá? Então, nós temos as seguintes possibilidades de escrita dessa lei de formação. Como nós vimos, f de x é igual a 300 mais 180x. Ou y, no lugar do f de x, eu coloco y. Y é igual a 300 mais 180x. Ou, aqui como nós temos uma adição, a gente pode inverter. É a mesma coisa que eu falar, f de x é igual a 180x mais 300, só invertemos. Ou y é igual a 180x mais 300. As 4 formas estão querendo dizer a mesma coisa, ok? Vamos calcular agora o valor total da viagem para 3, 4, 6,
7 e 10 dias. Então, para isso, vamos formar uma tabelinha aí. Eu quero que vocês façam essa tabela no caderno. Quantidade de dias: 3 dias, 4 dias, 6 dias, 7 dias ou 10 dias. A função f de x igual a 300 mais 180x e o custo total, que é f de x. Então, aqui vocês farão a substituição de x pelos valores da quantidade de dias. 3 dias, 4 dias, 6 dias, 7 dias, 10 dias. Vão resolver a conta, lembrando que primeiro a multiplicação para descobrir o custo, ok? Deem uma pausa aí, resolvam no caderno de vocês e depois retornem para ver o resultado. Não vale simplesmente copiar o que vai acontecer aqui, hein? O interessante é vocês resolverem, mesmo que errem, não tem importância. Vocês estão praticando. Isso é importante da matemática. Pausem e assim que resolverem, retornem. Até já! Bem, em 3 dias, fazendo a substituição de x, nós vamos ficar com f de x é igual a 300 mais 180 multiplicado por 3. 4 dias, f de x é igual a 300 mais 180 multiplicado por 4. 6 dias, f de x é igual a 300 mais 180 multiplicado por 6. 7 dias, f de x é igual a 300 mais 180 multiplicado por 7. E 10 dias, f de x é igual a 300 mais 180 multiplicado por 10. Relembrando mais uma vez, se eu tenho adição e multiplicação, eu preciso resolver primeiro a multiplicação. Então, vocês devem ter feito 3 vezes 180 mais 300, o total do custo deu 840. 180 vezes 4 mais 300, o total 1020. 6 vezes 180 mais 300, o total 1380. 180 vezes 7 mais 300, total 1560. E 180 vezes 10 mais 300, total de 2100. Então, aqui nós temos os valores, o custo da viagem, de acordo com essas quantidades de dias hospedados. Aqui, 3 dias, R$840. 4 dias, 1.020. 6 dias, 1.380. 7 dias, 1.560. 10 dias, 2.100. O que a gente observa aqui? Que quando a quantidade de dias está aumentando, eu estou aumentando a quantidade de dias. Então, eu represento até assim com a seta, ó. A quantidade de dias está aumentando. O que está acontecendo com o custo? Ele também não está aumentando? Ele também está aumentando. Então, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Conforme essa aumenta, essa também aumenta. Grandezas são diretamente proporcionais e utilizamos a sigla GDP, grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver o que acontece com essa outra função. Y é igual a menos x mais 8. Lembrando, ó, que no lugar de f de x eu posso utilizar y. Isso vai ser mais comum ainda, tá? Então, nós temos aqui alguns valores para o x, que a gente pode colocar qualquer um, mas eu estou solicitando que coloquem esse para todos ficarem iguais. Aqui nós temos a função, y é igual a menos x mais 8, e aqui nós temos o resultado, o y, né? Aqui não é custo de férias, é uma função qualquer. Então, façam a mesma coisa, pausem, substituam no lugar do x por esses 5 valores e calculem o valor do y, ok? Deem uma pausa e já retornem assim que fizer. Pronto? Finalizado? Então vamos ver como que vocês fizeram. Então no lugar do x nós vamos colocar 1. Então nós temos y é igual a menos 1. Tem esse menos porque a função tinha o menos na frente. Menos 1 mais 8. Aqui eu vou substituir por 2. Menos 2
mais 8, aqui por 3. Menos 3 mais 8, aqui por 4, menos 4 mais 8, e aqui por 5, menos 5 mais 8. Fazendo o cálculo, devo 1 e tenho 8, me sobram 7. Devo 2 e tenho 8, eu ainda fico com 6. Devo 3 e tenho 8, me sobram 5. Devo 4 e tenho 8, me sobram 4. E devo 5 e tenho 8, me sobram 3. Aqui a gente tem a seguinte situação. Quando o valor do x, o que está acontecendo? Não está aumentando também? Quando o valor do x aumenta, o que está acontecendo com o valor do y? Está ao contrário da situação anterior. Ó. O seu correspondente em y está diminuindo, 7, 6, 5, 4, certo? Então, enquanto o x está aumentando, o y está diminuindo. Dizemos que as grandezas, nesse caso, são inversamente proporcionais, porque enquanto o x aumenta, o y diminui. Então, a gente representa grandezas inversamente proporcionais por G e P. Ok? Agora é com vocês. Preencham as tabelas a seguir e verifiquem se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Essa primeira. Nós temos a função y é igual a 2x mais 1. Estou solicitando esses valores para substituir. Façam da mesma forma, pausem, substituam o x por esses valores, por 0, por 1, por 2, e façam o devido cálculo. E verifiquem se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pausa. Retornando. Substituindo por 0, nós vamos ficar com y é igual a 2 vezes 0. Lembrando que um número e uma letra juntos é uma multiplicação. 2 vezes 0 mais 1. Substituindo por 1. 2 vezes 1 mais 1. Substituindo por 2. 2 vezes 2 mais 1. Por 3. 2 vezes 3 mais 1. Por 4. 2 vezes 4 mais 1. Novamente, multiplicação e adição. Fazemos primeiro a multiplicação. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. O que acontece com a grandeza aqui? Está aumentando. O que está acontecendo com essa outra grandeza? Também está aumentando. Então, se as duas aumentam, as grandezas são diretamente proporcionais. Outro exercício. Valores de x para a função y é igual a menos 2x mais 2. Vamos encontrar os valores correspondentes a y. Vou pedir que substituam por esses valores novamente. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, mais uma vez, pausem e depois retornem para ver a correção. Pronto? Então, vamos lá. Y é igual a menos 2 multiplicado por 0, mais 2. Lembrando, um número grudado com uma letra é uma multiplicação. E cuidado, ó, que esse número ele é negativo, ele é menos 2, ele é um número negativo. Então, é menos 2 vezes 0 mais 2. Menos 2 vezes 1 mais 2. Menos 2 vezes 2 mais 2. Menos 2 vezes 3 mais 2. E menos 2 vezes 4 mais 2. Fazendo o cálculo, lembrando que a multiplicação é feita primeiro, nós temos menos 2 vezes 0, dá 0, mais 2, 2. Menos 2 vezes 1, aqui vale a regra de sinais, negativo com positivo dá negativo, menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 2, regra de sinal também, menos 4 mais 2, menos 2.
Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 2. Devo 6 e tenho 2, fico devendo 4. Menos 2 vezes 4, menos 8, mais 2, menos 6. O que a gente observa aqui com as grandezas? Essa aqui está aumentando. Essa aqui está 2, tenho 2, não tenho nada, estou devendo 2, estou devendo 4, estou devendo 6, não está caindo? Não está diminuindo? Essa aqui é para o outro lado, ela é inversa dessa. Então, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ok? Bem, agora vocês devem resolver as atividades do caderno do aluno, aquele de capa azul, sobre proporcionalidades, que são elas as atividades 1 até a atividade 10, das páginas 6 até 9. Resolvam isso na apostila, não é para devolver nada nesse momento, não é para me entregar nada. Aguardem que logo eu digo, vou dar um tempo para vocês resolverem e vou pedir para vocês mandarem as fotos para mim depois, ok? Tenham uma boa semana, revejam o vídeo, façam os exercícios, que tudo isso já é referente ao segundo bimestre e isso faz parte também das atividades que já estarão logo lá no WebNote. Ok? Obrigadão, pessoal. Até mais. Abraço.